Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a proposta será ler um artigo que foi indicado não só por uma pessoa, mas por três. Três pessoas indicaram este artigo e uma pessoa comentou a respeito sobre ele em um dos comentários dos vídeos anteriores. E é um assunto que eu já tratei neste vídeo que eu vou colocar aqui, a ligação. Mas aqui foi escrito por um português, então é a visão de um português sobre o anti-lusitanismo histórico no Brasil, no sistema de ensino brasileiro. Então é como o Brasil nos vê, o anti-lusitanismo histórico do sistema de ensino. Ele está no jornal O Público, no caderno Opinião, ou na secção Opinião, e foi escrito pelo senhor Carlos Fino. Aliás, eu também estou aqui com alguns livros e manuais de história, especialmente do secundário brasileiro, outros livros didáticos que, na verdade, não são bem didáticos, mas paradidáticos, que são muito bons e atuais, e outros também do ensino equivalente aqui ao fundamental, do 1º ao 9º ano. Esse é do 7º ano, esse do 8º, e este também do 8º. É no 8º, no 7º ano, e no 2º ano do secundário, o equivalente ao 10º ano em Portugal, que aqui no Brasil estuda-se essas maiores relações e aproximações com Portugal. Inclusive, são matérias que eu gosto muito de lecionar e eu acredito que eu faço um bom trabalho com os meus educandos. Mas vamos então, primeiramente aqui, ao artigo. Na perspectiva dos livros didáticos brasileiros, Portugal deve, com o sinal de, até que enfim, entrar definitivamente para a história como a metrópole e colonizador que gostamos de não ter tido, como fonte de todos os males, problemas e dilemas da história brasileira recente. Está tudo no estudo sobre a imagem dos portugueses nos livros didáticos da história do Brasil, financiado pela Fundação Gulbenkian, em fins dos anos 90, em fim dos anos 80, portanto, livros mais antigos. Mais de 3 décadas depois, a julgar pela pesquisa que nós próprios realizamos, a situação essencial não se alterou, ou seja, não se viu transformação nessa relação de amistosidade ou de maior aproximação ou uma visão mais positiva de Portugal no ensino brasileiro. Será? Pois eu também vou questionar aqui. A narrativa sobre a imagem dos portugueses nos livros escolares brasileiros pode ser agrupada em 3 grandes blocos. No primeiro, abordam-se o descobrimento e os primeiros anos da colonização. Os lusos começam por ter valorização positiva, sendo associados ao nascimento do Brasil por via da miscigenação. Mas, logo aí, surgem valorações negativas, quando se insiste na ideia do abandono e descaso, que a coroa teria voltado o território, a ele trazendo depois elementos sociais desqualificados, deportados e degradados, sempre referindo também ao fracasso geral das capitanias hereditárias. Isto realmente é facto. Muitos professores falam que aqui não deu certo porque foi terra que trouxe degradados, prostitutas e pessoas indesejáveis em Portugal. E também é um facto que a maioria das capitanias hereditárias não deram certo. Mas eu, particularmente, eu enfoco as capitanias que prosperaram, como é o caso da capitania de Pernambuco, do Recife, hoje tem Recife e Olinda, também a de Ilhéus, mais ali no Nordeste, onde hoje é a Bahia, e eu enfatizo especialmente a de Santana, Santa Catarina. Geralmente eu leciono aqui no Brasil em Santa Catarina, então eu enfoco as especificidades da capitania de Santa Catarina. Também, quando trato dos bandeirantes, eu falo da capitania de São Vicente, pois Santa Catarina também foi colonizada pelos vicentinos, as pessoas que saíam da capitania de São Vicente. Então há toda essa relação entre as capitanias, que muitos professores não fazem, mas eu, por acaso, eu acho interessante fazer para dar um sentido. E eu não desvalorizo, eu não falo que elas foram um fracasso, porque houve algumas que malograram, outras que nem chegaram a vir os donatários, os capitães donatários de Portugal preferiram ficar lá do que vir para cá, e outras tiveram um certo sucesso. Tanto é que, por exemplo, os holandeses invadiram ali a região mais próspera do Brasil na altura, o Nordeste, pois Duarte Coelho, especificamente, ele desenvolveu muito bem a capitania do Pernambuco. No segundo, o elemento português tem o seu anonimato acentuado,
ao mesmo tempo que se deixa implícita a sua incapacidade administrativa como colonizador. A tarefa dos portugueses ter-se-ia circunscrito à defesa da costa, que se limitava a arranhar ao longo do mar como caranguejos, na expressão consagrada do Frei Vicente Salvador. Realmente essa expressão é comum aqui no ensino de história brasileiro. Nesta visão, a tarefa grandiosa dos desbravamentos do sertão teria sido já obra dos brasileiros, em particular dos paulistas, sem nunca referir que, embora portadores de uma identidade regional própria, eles eram basicamente portugueses enquanto súditos da corte e, como tal, percepcionados pelas nações vizinhas. Acentua-se que os paulistas eram os mais capacitados para penetrar os sertões, dada a sua origem de mestiça do branco com o índio, cabendo a este último a transmissão dos característicos de maior aptidão para o tal empreendimento. A respeito dos bandeirantes, realmente é muito dada esta valorização da paulistanidade deles, numa época que nem eles se chamavam de paulistas, mas sim vicentinos. Mas o que ocorre é que uma historiografia, especialmente feita em São Paulo, objetivou legitimar a importância do estado de São Paulo perante o resto do Brasil para justificar ou mostrar que São Paulo sempre esteve à frente. Hoje São Paulo é o estado mais populoso, o mais industrial, o mais desenvolvido, o que mais gera riquezas. Então tentou-se justificar isso graças, aos bandeirantes que seriam paulistas, mas na verdade muitos deles eram portugueses puros, outros miscigenados com os povos indígenas. Entretanto, é necessário também fazer uma boa ponderação, pois hoje, na historiografia atual, os bandeirantes eles são vistos como, muitas vezes, assassinos. Então, é uma visão um tanto renovada, podemos dizer assim. Ainda não se enfatiza que eles são portugueses, mas mostra-se que eles faziam incursões para o interior do Brasil, para atacar especialmente aldeamentos jesuíticos e outras aldeias indígenas não muito organizadas, mas especialmente as reduções, muitas vezes em território espanhol, e isso gerava uma grande mortandade de povos nativos sul-americanos ou brasileiros, que muitas vezes eles ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, e isso provocava inclusive também grandes incidentes com a Espanha e com os próprios congregados da Ordem de Jesus, os jesuítas. Então, hoje estuda-se esta questão dos conflitos gerados pelos bandeirantes quanto ao extermínio e esta sede pelo ouro vermelho, que era chamado, ou seja, o gentil ou os índios que depois seriam escravizados, vendidos como escravos. Todavia, eu ainda, como professor, eu amplio esta reflexão e eu tento mostrar que naquela altura a capitania de São Paulo, ou de São Vicente, no caso, onde hoje está São Paulo, ela era um lugar muito pobre, eles não tinham rendimentos ou possibilidades econômicas se não fosse esta prática. Então a própria falta de fiscalização e o próprio abandono da coroa portuguesa provocava com que das poucas opções ou das poucas motivações dos bandeirantes eram essa questão de procurar povos para serem capturados e posteriormente escravizados. Eu lembro quando eu estudei em São Paulo, Quando eu estudei em São Paulo há 30 e poucos anos atrás, no ensino básico, os professores falavam que eles eram heróis e que eles ajudaram a achar o ouro no Brasil, que eles iam atrás de ouro. Hoje falamos que, claro, também achou-se o ouro, também queriam o ouro, mas uma vez que o ouro ele era muito rarefeito e escasso inicialmente,
até encontrar as Minas Gerais, né? Então, inicialmente, o principal ouro dele, a principal riqueza, era o ouro vermelho. Era esse povo de pele vermelha, que eles eram, infelizmente, escravizados. Eu costumo, inclusive, passar também uma minissérie da senhora Maria Adelaide do Amaral, que é uma portuguesa, mas ela trabalha na Globo, ou trabalhava, não sei, mas ela trabalhou muito tempo na Globo. E uma mulher inteligentíssima, que conhece muito história. Ela é nascida em Valongo, no Porto, e ela retrata bem esta questão do desbravamento do Brasil. Então, na minissérie A Muralha, que é a minha minissérie favorita da Rede Globo, eu não gosto muito da Rede Globo, mas reconheço alguns bons produtos, e este é o caso. Nesta minissérie, ela mostra a vinda de 3 personagens principais de Portugal. Uma menina branca, que ia casar com o primo, e porque naquela altura em São Paulo boa parte das mulheres eram ou índias ou mestiças, então considerava-se que era muito mais doloroso casar com uma portuguesa branca. Chegava também uma judia, ou no caso uma cristã nova, convertida, e chegava um jesuíta. Então havia toda essa trama, né, dessas 3 personagens nessa nova terra. E essa menina portuguesa que ia casar com o primo, bandeirante, ela fica muito constrangida e também muito impressionada tanto com a natureza quanto com os costumes brasileiros, pois muitos dos bandeirantes já tinham adquirido costumes realmente indígenas. Então tem sim essa questão que precisamos relevar, né? Uma vez que eles estavam em terras estranhas, muitas vezes eles perdiam tanto essa sua portugalidade, né? Eles comiam com a mão, eles conheciam muito bem, né, as matas e também a medicina dos indígenas, ou seja, que planta usaria para curar tal ferimento, para passar tal febre, conhecia também as doenças. Então havia realmente, né, esta grande contribuição da miscigenação indígena para o trabalho dos bandeirantes. Entretanto, é inegável negarmos o espírito aventureiro dos portugueses, né, e também esta ganância que não era bem do indígena, né? O indígena, no geral, era aquela criatura que vivia para o hoje, então ele não tinha essa necessidade de fazer negócios econômicos e de escravizar uma população toda para vendê-la. Havia sim os prisioneiros de guerra, no caso dos indígenas, e era assim também que atuava os bandeirantes. Eles pegavam alguém, algum indígena, para atacar o seu povo inimigo, né? Então eles usavam já das guerras pré-existentes entre os indígenas para conseguir capturar, né, os possíveis prisioneiros de guerra que virariam escravos. Então é necessário sim, né? Eu concordo aqui com o texto do professor Fino, mas é inegável também verificar essa influência e essa participação, né, do nativo brasileiro nestes portugueses ou portugueses miscigenados que acabaram por ser denominados bandeirantes. Então, continuando aqui o texto, no terceiro e último desses blocos figura, por contraste, as valorizações negativas dos lusos. O enaltecimento da administração holandesa quando da ocupação do Nordeste, no século XVII. Tudo somado, ter Portugal como descobridor e colonizador só trouxe o único resultado positivo, o mito das 3 raças, na base da formação étnica brasileira. Todos os outros contornos, associados ao colonizador português, são negativos. Sim, ainda se fala, né, que o Brasil é um povo bonito, diferente, criativo e um tanto original, graças a esta miscigenação. O Gilberto Freire utilizou muito desta questão da maleabilidade e da suavidade do português quanto ao contato com os outros povos, e isso teria gerado um povo dócil, cordial aqui no Brasil, que infelizmente não se vê muito nos dias atuais, né? Hoje se vê muita
briga, muita discussão, muita selvageria, podemos dizer assim, né, infelizmente. Mas até a década de 70, 80, acreditava-se nesta índole amorosa, dócil, cordial do brasileiro, graças a esta formação proporcionada ou propiciada pelo português da mistura das raças. Aliás, tem uma música linda que eu gosto de trabalhar com os meus estudantes, chamado O Canto das Três Raças. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Eu gosto muito dessa música porque ela resume toda a formação da música popular brasileira, que foi a junção das três raças, o índio, o negro e o branco, que formou o brasileiro e formou a música popular brasileira. Eu acho que devemos valorizar, sim, né, essa formação, essa miscigenação brasileira, mas é necessário criticá-la também. E hoje faz-se críticas, né, a essa questão da miscigenação. Por exemplo, querendo ou não, foi uma violência com muitas escravizadas. Elas não queriam, às vezes, se misturar, né, mas ocorria muitas vezes uma relação forçada. E então é necessário também falar este lado. E hoje muitos professores falam, né, e problematizam esta questão que muitas vezes a miscigenação ocorreu na base da violência. Quanto aos holandeses, sim, muitos professores, muitos livros tratam com forma bem positiva a questão da administração do Maurício de Nassau, em especial. Entretanto, também falam do heroísmo dos portugueses de expulsá-los do Nordeste. E também falamos da questão, né? Por que os holandeses vieram cá? Falamos da União Ibérica. Então hoje problematiza-se bem esta questão dos holandeses. Não é apenas falar, não, o holandês chegou no Nordeste, melhorou o Nordeste e demonstrou eficiência administrativa, enquanto o resto do Brasil estava ruim. Não. Como eu mesmo já falei, quando eu trabalho nas capitanias hereditárias, eu já falo que o Nordeste tinha uma melhor administração, especialmente com Duarte Coelho, que era um português. Então, se houve avanço e uma melhor administração dos holandeses, é porque eles já pegaram algo muito bom, muito mais evoluído, podemos dizer assim, naquela região do Brasil, ou naquela região da colônia portuguesa sul-americana. Então, é interessante problematizar. Muitas pessoas, muitos comentários que nós vemos, né, às vezes nas redes sociais, coadunam com a pesquisa aqui do professor Fino e realmente demonstram que muitos brasileiros têm essa visão limitada e tiveram o acesso, né, à educação e à história, professores de história um tanto mal preparados, que fizeram-nos acreditar nestes, podemos dizer, nessas simplificações
históricas, né? Uma história muito factual e que não reflete um pouco o contexto e também o porquê daquele facto. O que era muito comum na ditadura militar, né? Muita gente que foi formada na época da ditadura militar recebia essa educação muito factual, não havia uma discussão, não era, podemos dizer, estimulada a reflexão. Então, meus caros, este tema continuará no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de comentar se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comentário. Se não é inscrito, inscreva-se. Até mais!